Recentemente, a gente viu notícias de ataques a instalações nucleares no Irã que deixaram todo mundo de cabelo em pé. Mas, para além da tensão política, fica uma pergunta no ar, uma pergunta jurídica. Afinal de contas, um ataque desses é legal? É permitido pelas leis da guerra? Olha, a resposta para isso é bem mais complicada do que um simples sim ou não. Ok, vamos mergulhar nesse assunto. E, para começar, um ponto que é, assim, fundamental. A gente precisa deixar isso bem claro. Não estamos falando do uso de bombas atômicas. Isso é outra história com outras regras. O que vamos analisar aqui são os ataques feitos com armas convencionais, mísseis, bombas normais, contra um lugar que tem material nuclear. Essa diferença é a chave para entender todo o resto. Para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar os ataques que aconteceram. Depois, vamos entender as regras gerais que valem para qualquer guerra. Aí, a gente entra numa proteção especial que existe para alguns locais. Com tudo isso em mãos, a gente aplica a lei nos casos do Irã, entende os riscos envolvidos e, finalmente, enxerga essa linha fininha que separa o legal do ilegal. Então vamos lá, começando pelos acontecimentos que trouxeram toda essa discussão de volta aos holofotes. A coisa esquentou em junho de 2025. Primeiro, uma ofensiva israelense atingiu a usina de Natanz, no Irã. Não demorou muito e imagens de satélite já mostravam os estragos. Alguns dias depois, a ação continuou. Os Estados Unidos entraram em cena, usando aquelas bombas superpotentes, as Bunker Busters, contra a instalação de Fordow, que fica debaixo da terra. São esses fatos que servem de base para a nossa análise. Certo. Agora que a gente já tem o cenário dos fatos, vamos dar um passo para trás e entender a base legal. Quais são as regras que valem para qualquer conflito armado? É aqui que entra o chamado direito internacional humanitário, ou simplesmente DI. No campo de batalha, a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. O que pode e o que não pode ser atacado? A resposta para isso se apoia em 3 grandes pilares, 3 princípios que todo comandante tem que ter na ponta da língua. O primeiro pilar é o princípio da distinção. É bem direto. Você tem que separar o que é militar do que é civil. E só pode atacar o que for militar. Mas o que é um objetivo militar? Basicamente, é qualquer coisa que esteja ajudando o esforço de guerra do inimigo e que, se destruída, traga uma vantagem militar real. O segundo é o princípio da proporcionalidade. E aqui a coisa fica mais delicada. Mesmo que o seu alvo seja legítimo, o ataque se torna ilegal se o dano que ele vai causar em civis, os chamados danos colaterais, for exagerado, for desproporcional à vantagem militar que se espera ganhar. É uma balança, um cálculo difícil de fazer no calor do momento, mas que é obrigatório. E por fim, o terceiro pilar, o princípio da precaução. Ele é como um dever de casa constante. Quem planeja o ataque tem que fazer de tudo para ter certeza do alvo. Tem que escolher as armas e os métodos que causem menos estrago possível na vida civil. E mais, se no meio do caminho ficar claro que o risco é grande demais, o ataque tem que ser cancelado. Beleza, então temos esses 3 princípios gerais. Só que a lei de guerra sabe que existem alguns lugares que são tão perigosos, mas tão perigosos, que eles ganham um escudo legal extra, uma camada a mais de proteção, mesmo que, em teoria, pudessem ser considerados alvos militares. É aí que surge o famoso artigo 56 do Protocolo Adicional I. Ele diz com todas as letras que não se pode atacar usinas nucleares que geram energia se esse ataque criar o risco de liberar o que ele chama de forças perigosas e causar um desastre humano. A lógica é muito clara. É uma regra para evitar uma catástrofe. Mas atenção, essa proteção não é um passe livre. Ela pode ser perdida. Só que as condições para isso acontecer são dificílimas de cumprir. E as duas precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, a usina tem que estar dando um apoio direto, constante e importante para a guerra. E segundo, o ataque contra a usina tem que ser a única forma de parar esse apoio. Na prática, quase sempre existem outras saídas, como atacar as linhas de transmissão de energia, o que é bem mais seguro. Certo. Com toda essa caixa de ferramentas jurídicas na mão, vamos voltar para o Irã. Vamos pegar os ataques a Natanz e Fordow e passar por esse filtro da lei que a gente acabou de entender. Começando pelo começo, por que atacar Natanz e Fordow? Porque os dois são peças-chave no programa de enriquecimento de urânio do Irã, e esse é um processo que serve tanto para gerar energia, quanto, teoricamente, para fazer uma arma. Do ponto de vista da lei, essa dupla utilidade pode fazer com que elas sejam classificadas como um objetivo militar. Ok, o alvo pode ser militar. E a proporcionalidade e a precaução, como ficam? Bom, aí a análise dos especialistas é que conta. O material que tem lá, o gás de hexafluoreto de urânio, é bem tóxico sim, mas o urânio nessa fase é pouco radioativo.
Além do mais, as instalações serem subterrâneas ajudou a conter uma possível dispersão. Ou seja, o argumento é que os riscos de um desastre maior foram calculados e minimizados. Agora, a gente precisa fazer uma distinção que é talvez a mais importante de todas. É um erro grave confundir os lugares atacados no Irã, que são de enriquecimento, com um outro tipo de instalação nuclear que é infinitamente mais perigosa. Uma usina de energia que está ligada, funcionando. A diferença é brutal. Em Natanz, você tem um material de baixa radioatividade e o risco principal é químico, mais localizado. Já numa usina como a de Zaporizhia, na Ucrânia, o que tem lá dentro é combustível nuclear usado, que é absurdamente radioativo. O risco ali é de uma contaminação radiológica que pode afetar uma região inteira. É por isso que ela sim tem a proteção especial do artigo 56. São categorias de perigo completamente diferentes. E esse risco não é só teórico. O caso de Zaporizhia, que foi bombardeada várias vezes, é o exemplo perfeito e assustador do que o artigo 56 foi criado para evitar. Cada ataque lá acendeu, com toda razão, um alerta global, porque o perigo de liberar aquelas forças perigosas era real e gigantesco. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na grande síntese. Com tantas regras, fatos e riscos, onde é que fica exatamente a fronteira que separa um ataque dentro da lei de um crime de guerra? No fim das contas, a legalidade de um ataque a uma instalação nuclear não é uma resposta pronta, é um teste, uma espécie de checklist com várias perguntas difíceis. O alvo é militar? Tem a proteção especial do artigo 56? As condições para perder essa proteção foram cumpridas? Todas as precauções foram tomadas? O dano é proporcional? Falhar em responder sim a qualquer uma dessas perguntas pode transformar uma operação militar num ato ilegal. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, que talvez seja o maior desafio dessa área. No mundo com cada vez mais países usando tecnologia nuclear, seja para gerar luz ou para outros fins, como é que as leis da guerra vão conseguir separar, de forma clara e segura, o que é um programa de energia e o que é uma ameaça militar? Encontrar a resposta para isso vai ser decisivo para a segurança do mundo todo.